Olá, hoje nós iremos trabalhar com janelas no Tetris IDE. Tetris IDE, que é uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações Java de forma rápida, de forma simples, onde você consegue economizar 80% de seu tempo, até 80% do seu tempo. Muito bem, as janelas no Tetris IDE podem ser de três tipos. Elas podem ser frames, que são janelas independentes, elas não ficam presas a nenhuma outra janela. Podem ser janelas de diálogo, que normalmente são utilizadas para capturar ou passar informações. E podem ser também frames internos, que são janelas que ficam presas a uma janela principal. Muito bem, vamos criar nosso projeto, apertando no botão novo ou botão direito no explorador de projetos. O nome dele vai ser janelas. Criei. Perceba que a janela principal já é criada. Essa janela é do tipo frame, é uma janela independente, não depende de outras. Você pode ver o tipo dela ali na propriedade window do inspetor de objetos. Vou modificar a propriedade title para janelas. E então, nesse projeto, a ideia dele é abrir uma janela dialog, uma janela interna. Vou adicionar então dois botões para fazer isso. Redimensiono. Eu posso, em vez de clicar no botão ali, eu posso copiar esse objeto e colar através do Ctrl+C e Ctrl+V também, né? Clicando com o botão direito do mouse ou com Ctrl+C e Ctrl+V. Selecionei dois de vez, está vendo? Para poder mover. E então eu vou pegar e editar a propriedade text de cada um. Um eu vou colocar diálogo e o outro vou colocar interno. Beleza. Essa é a nossa tela principal. Vou só modificar as propriedades de width and height, altura e largura e altura, para 400 e 300. E então, com minha tela principal pronta, eu vou agora gerar uma janela que será uma janela de diálogo. Perceba que essa é do tipo frame, na propriedade window. Agora eu vou lá no explorador de janelas, botão direito, nova, e vou gerar minha janela, que vai ser a janela de diálogo. Vou dar o nome a ela de JDialog janela. E eu vou colocar o título dela, janela de diálogo. Beleza? A ideia aqui é que essa janela de diálogo ela apareça e exiba somente um rótulo, um label, dizendo que é uma janela de diálogo. Mudei a propriedade window para dialog, assim ela se tornou uma janela de diálogo. E vou adicionar então um label. Vou redimensioná-lo para poder caber o texto que eu vou colocar. E vou modificar a propriedade text para esta é uma janela de diálogo. Ok. Beleza. Agora eu preciso criar uma janela de frame interno. Novamente lá no explorador de janelas. Vou criar agora uma janela, o nome dela vai ser JInternalFrame janela. Então, o título eu vou colocar janela interna. A ideia aqui vai ser a mesma, vou colocar um rótulo só para dizer que esta é uma janela interna. Vou modificar a propriedade window para internal frame. A partir de agora ela é uma janela interna. Redimensionei a janela, vou colocar o meu label, redimensioná-lo para caber o texto e modificar a propriedade text. Esta é uma janela interna. Ok.
Eu ainda posso modificar na propriedade para ficar mais bonitinho. Horizontal Alignment, vou botar no centro. Vou fazer isso na janela de diálogo também. Beleza. Agora eu vou voltar à janela principal. Vou fazer esses botões abrirem as janelas. No botão Dialog, no evento OnClick, quando se disparar o clique, ele vai executar uma função para mim. Vou abrir então o editor de eventos no OnClick dele e vou adicionar uma função abrir janela. Perceba os parâmetros lá embaixo, a dica que dá, o primeiro parâmetro é a própria janela, os outros 3 são opcionais. Um é para o valor de retorno inicial e os outros 2 é para o objeto e a propriedade do objeto que vai receber o retorno da janela, porque janelas de diálogo podem retornar valores quando são fechadas. Então, vou colocar a janela que eu quero abrir, que é a JDialog janela. Somente isso que eu quero. Olha só, foi parar lá na lista de funções, ok. E eu vou fazer a mesma coisa com o botão interno, só que ele vai abrir a JInternalFrame janela. Vou no evento OnClick, um disparo do clique do botão, uma função abrir janela, JInternalFrame janela. Adicionei. Ok. Vou salvar. Olha só. Você pode, só estava verificando, você pode estar editando também as funções, clicando em cima delas no editor de eventos, modificando e apertando no botão salvar. Beleza? Então, salvei o projeto, vou executar. Olha só a minha janela principal. Vou abrir a janela de diálogo. Olha. E vou abrir a minha janela interna. Perceba que ela fica aí presa à janela principal. Olha que legal. De uma forma muito fácil a gente faz isso no Tetris IDE. Muito simples, muito rápido, muito eficiente. Olha as duas janelas, uma fica solta, porém ainda é dependente da janela principal, e a outra é interna. Agora nós vamos fazer com que uma janela retorne um valor para a janela principal. Nós vamos utilizar uma janela de diálogo que ela para o processo, ela pausa o processo esperando um retorno. E assim que é dado o retorno, ela retorna para a janela principal e a janela principal trata ela. Então vamos adicionar um rótulo, um label, vamos adicionar um text field. Eu posso usar shift e setas para redimensionar e eu posso usar Ctrl e setas para mover o meu componente. Então eu estou utilizando o shift aí, redimensionei. Vou colocar agora um botão. E esse botão vai chamar a janela que capturará uma informação e passará para a janela principal. Em meu rótulo, na propriedade name, eu vou mudar para JLabel retorno. O meu text field vai virar JTextField retorno. E o meu JButton vai virar JButton retorno. O meu JLabel vai ganhar na propriedade text dele o valor retorno. Propriedade text retorno. O meu botão vai ganhar na propriedade text também o valor retorno. E o meu text field vai estar com o valor text apagado. Beleza?
Então, agora eu vou gerar a minha janela que vai capturar a informação em uma lista e vai passar para a minha janela principal. Essa janela vai ser a janela JDialog retorno com o título janela de retorno. Tá aí minha janelinha. Vou adicionar um list, que é um objeto de lista, onde terão valores listados para selecionar. E vou adicionar um button, que ao clicar vai passar o valor e fechar a janela. Então, vou modificar o nome da minha list para JList retorno e o meu botão para JButton. OK. O meu JList ele vai ganhar na propriedade itens uma lista de cores. Tô colocando verde, amarelo, vermelho, azul, cinza. Pronto. Temos uma lista aí de cores no nosso JList. E o meu botão na propriedade text eu vou modificar para a palavra OK. Salvei e agora eu vou modificar algumas propriedades da janela. Essa janela é do tipo dialog e ela vai ser também uma janela modal. Vou modificar a propriedade modal para true, que quer dizer que enquanto ela estiver aberta, o processo está pausado. Nada mais se faz no sistema enquanto ela estiver aberta. Só quando ela fechar que o processo continua. Vou adicionar agora uma função ou melhor, eu vou modificar também a propriedade da janela aqui de resizable para false, para a gente não poder estar redimensionando ela, e a propriedade location relative to para centro, para ela ser aberta no centro da janela. Em meu botão, ao disparar o evento de clique, eu vou adicionar uma função chamada mudar valor. Eu vou mudar uma propriedade return que tem em todas as janelas do Tetris. Essa propriedade pode ser mudada colocando esses parâmetros. O this quer dizer que é a própria janela, return é a propriedade dessa janela, e eu estou adicionando o valor selecionado, estou concatenando o valor selecionado do meu JList na lista de retorno ao terceiro parâmetro, que é o valor que vai ser modificado. Observe a dica lá. Primeiro parâmetro, o componente, segundo parâmetro, propriedade, o terceiro parâmetro, o valor que está recebendo. Como o return é um campo de texto, ele recebe essa propriedade. Adicionei também uma função fechar janela. Agora eu vou adicionar na propriedade, no evento onShow, que é quando a janela ela abre, esse evento dispara. Uma propriedade mudar valor também, para pegar o valor inicial de retorno que nós passamos lá na hora de abrir a janela, para o JList retorno. O JList ele já vai receber esse valor por padrão, o valor de retorno. O selected value, tá vendo? O valor selecionado da JList retorno vai ser igual à propriedade inicial de retorno passada na janela que abriu essa nossa janela. Beleza? Nossa janela está pronta. Vamos voltar lá então ao JFrame Main, a janela principal. E no botão retorno, quando se disparar o clique, o evento de clique,
ele vai chamar uma função abrir janela, que vai abrir nossa janela JDialog retorno. Vou usar o Coringa, raspa dupla e mais. Vou passar a propriedade que está no JTestField retorno, a propriedade texto que está no componente JTestList retorno, JTestField retorno. Vou fechar com o Coringa ali e eu vou dizer lá no terceiro parâmetro que o mesmo componente JTestField retorno na propriedade text, ele vai receber o valor de volta. Tudo isso está lá na dicasinha. Então, meu programa está pronto, vou salvar, vou executar. Verifique a dinâmica do programa. Apertei o botão retorno, abriu a janela, eu estou clicando na janela, perceba que não consigo fazer nada enquanto essa janela está aberta. Vou selecionar um valor, dar OK, ele retornou para mim e preencheu lá no valor, tá vendo? Vou selecionar outro. OK. Meu programa está funcionando perfeitamente. Maravilha. Bem, é muito simples trabalhar com janelas no Tetris IDE. Então, nada de perca de tempo para montagem de janelas, aberturas de janelas ou criação de eventos. É tudo muito rápido, é tudo muito simples, é tudo muito eficiente. Então, esse é o nosso programa. Vejo você no próximo vídeo da nossa sequência.